Bem pessoal, Helder aqui e esse é o vídeo 2 do tema Fatores de Risco para a Doença Arterial Coronariana. Se você não assistiu o vídeo número 1, eu sugiro que volte e assista para que seu entendimento sobre o assunto seja completo. Sem mais enrolação, vem comigo! Bom, gente, dando continuidade, e o diabetes, Helder? O diabetes aumenta os riscos de doença cardíaca coronária, doença cerebrovascular, doença vascular periférica e insuficiência cardíaca congestiva. A doença arterial coronariana ocorre mais frequentemente em pacientes diabéticos do que na população geral, afetando aproximadamente 55% deles. Bom, e a inatividade, Helder, como é que fica? Já foi criado até um termo novo, que é a síndrome da morte sedentária, que nada mais é do que um termo utilizado por pesquisadores para representar o número crescente de condições de saúde causadas ou agravadas pela falta de atividade física. As pessoas que não se exercitam têm um risco maior de doença cardiovascular do que as pessoas que o fazem regularmente. A atividade física reduz o risco de doença arterial coronariana, diabetes, hipertensão arterial e obesidade. Ajuda a diminuir também o estresse. Olha que santo remédio. Bom, gente, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, realizar mais de 150 minutos de atividade física moderada ou 60 minutos de atividade física vigorosa por semana pode reduzir o risco de doença cardíaca coronária em até 30%. Então você que é sedentário, está esperando o que para começar? Bem, gente, agora vamos falar um pouco sobre a obesidade e a distribuição de gordura corporal. A obesidade está associada a risco aumentado de doença cardíaca. Oh, que novidade, hein, Helder? Aumenta também a probabilidade de desenvolvimento de outros fatores de risco para a doença cardíaca coronária, incluindo a hipertensão arterial, diabetes e o colesterol alto. Bom, estudos mostram que até mesmo uma redução de 10% no peso corporal pode ajudar a reduzir os riscos associados à obesidade. Já a distribuição de gordura corporal parece ser um fator importante na determinação do risco da doença arterial coronária. Pessoas que têm obesidade abdominal, ou seja, essa central, são conhecidas como formato de maçã. Na obesidade tipo maçã, a gordura é distribuída em maior proporção na região superior do corpo do que ao redor dos quadris, sendo mais comuns em homens. Na obesidade formato pera ou tipo pera, a distribuição gordurosa ocorre predominantemente ao redor dos quadris, mais comum em mulheres. Indivíduos com obesidade abdominal têm risco maior de doença cardíaca coronária. É bom saber disso. Bom, vamos falar sobre a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, algumas vezes chamadas de síndrome X, o quarteto mortal ou síndrome da resistência à insulina, é um grupo de distúrbios relacionados ao metabolismo corporal. As alterações incluem hipertensão arterial, aumento dos níveis de insulina, excesso de peso corporal, particularmente aqui na região do abdômen, formato maçã, e um ou mais níveis anormais de colesterol. Tá bom para você, papai? Falando sério agora, gente, uma das principais características dessa síndrome é a resistência à insulina. A resistência à insulina é uma condição em que a quantidade normal de insulina secretada pelo pâncreas é insuficiente para sensibilizar as células corporais. O pâncreas responde secretando ainda mais insulina para que esta haja nas células corporais. Como resultado, os níveis de insulina se elevam. Os níveis de glicose sanguíneo também começam a se elevar quando o pâncreas não é mais capaz de produzir insulina suficiente.
A resistência à insulina é agravada pela obesidade e inatividade física. Alguns pacientes, eventualmente, desenvolvem diabetes tipo 2, aumentando ainda mais o risco de doença cardiovascular. Em muitos casos, a síndrome metabólica pode ser evitada com perda de peso, aumento de atividade física. Essa tal de atividade física, hein? Um santo remédio. E por último, e não menos importante, estão os fatores de risco contribuintes. Bom, vamos começar pelo estresse. Como todos nós lidamos com o estresse de maneira diferente, os pesquisadores não têm certeza do quanto o estresse aumenta o risco da doença cardíaca. De fato, sabemos que os hormônios como a epinefrina são liberados durante períodos de estresse. A liberação de epinefrina resulta em um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da necessidade de oxigênio pelo organismo. O estresse crônico expõe o corpo a níveis elevados e persistentes de epinefrina. Isso não é legal. Já foi comprovado cientificamente também que o estresse aumenta os fatores de coagulação no sangue. Isso aumenta o risco de um coágulo se alojar em uma artéria, o que aumenta a probabilidade de um ataque cardíaco. A resposta corporal ao estresse pode piorar outros fatores de risco. Por exemplo, uma pessoa que é estressada pode se exercitar menos, comer em demasia, começar a fumar ou fumar mais do que o normal. Bom, vamos falar agora sobre os marcadores inflamatórios. A proteína C reativa, o PCR, é produzida pelo fígado e liberada na corrente sanguínea quando há atividade inflamatória no corpo. A aterosclerose é uma doença inflamatória. O nível elevado de PCR no sangue sugere que existem inflamações persistentes. Os estudos têm mostrado que os marcadores inflamatórios, tais como o PCR, predizem melhor futuras complicações pela doença arterial coronariana do que o LDL colesterol. Altos níveis sanguíneos de PCR podem ser usados para predizer eventos sérios, tais como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica e morte súbita. Níveis de PCR de alta sensibilidade, o PC-RAS, menores que 1, de 1 a 3 e maiores que 3 mg por litro, estão associados a riscos cardiovasculares baixo, moderado e alto, respectivamente, como vocês vão ver aí na descrição. Os níveis de PCR estão elevados em outras condições, tais como hipertensão, câncer, doença gengival, obesidade, tabagismo, síndrome metabólica, diabetes, sepse, uso de hormônio no período pós-menopausa, infecções crônicas e inflamação crônica. Os níveis de PCR estão diminuídos com o consumo moderado de álcool, uso de aspirina, atividade física e perda de peso. Bom, gente, o fibrinogênio é uma proteína produzida pelo fígado e necessária para a coagulação do sangue. Altos níveis sanguíneos de fibrinogênio aumentam a consistência ou a viscosidade do sangue e podem ter um papel direto na agregação plaquetária. Diversos estudos mostraram que os níveis de fibrinogênio podem ser utilizados para predizer o risco futuro de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Mas não vamos nos aprofundar nesse assunto. O que é importante saber mesmo é que os níveis de fibrinogênio aumentam com a idade, tabagismo, obesidade, diabetes e o uso de contraceptivos orais. A atividade física, gente, diminui os níveis de fibrinogênio no sangue. Bem, fatores psicossociais. Pessoas com depressão têm maior risco de desenvolvimento de doença cardíaca do que aquelas saudáveis. A depressão é comum em pessoas com doença cardíaca coronária e é indicativo de prognóstico ruim para os pacientes após um ataque cardíaco.
Também a estrutura social ruim e pobreza estão associadas ao aumento no risco de doença arterial coronariana. As pessoas de grupos socioeconômicos mais baixos podem não ter fácil acesso aos cuidados de saúde e são mais propensas a fumar e têm menos acesso a uma dieta saudável. Aquelas que não têm acesso aos cuidados de saúde são menos propensas a relatar sinais de alerta, tais como desconforto torácico, aos profissionais de saúde em seus acompanhamentos de rotina. Bom, e por último, a ingestão de álcool. A ingestão excessiva de álcool, 2 ou mais doses por dia, está associado ao risco aumentado de morte por diversas causas, incluindo acidente vascular cerebral, diversos tipos de câncer, cirrose, pancreatite, assim como acidentes, como suicídio e homicídio. Entretanto, diversos estudos têm mostrado que a ingestão leve e moderada de álcool, 1 dose diária para mulheres e 2 doses para homens, tem um efeito protetor contra a doença coronária em ambos os sexos. A ingestão de álcool aumenta os níveis de HDL e pode proteger contra a doença cardíaca coronária por um mecanismo de anti-inflamatório. O álcool também pode reduzir o fibrinogênio e inibir a agregação plaquetária. Veja que interessante. Bom, pessoal, esses foram todos os fatores de risco para a doença arterial coronariana. São muitos, não são? Então terminamos por aqui esse segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não deu para fazer em um único vídeo. Caso fosse assim, ia ficar faltando muitas coisas importantes. Se você gostou, não deixe de sentar o dedo aí no like e também aproveite para se inscrever nesse canal. Sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento, fazendo com que esse conhecimento chegue para muito mais pessoas. Meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E te vejo nos próximos vídeos. Até mais!